Bora falar aqui de um assunto polêmico, mas eu tenho certeza que se você assistiu o início dos vídeos, lá no comecinho eu falava pra vocês receberem com amor as palavras que eu vou compartilhar, certo? Então receba com amor. Lembra lá do mosaico que o Paulo Vieira nos ensina. Você pode não querer pra você usar no seu mosaico, na sua imagem, mas você pode pegar essa informação, esse pedacinho do mosaico, guardar e usar em algum momento da sua vida. O que eu queria compartilhar com vocês hoje? Eu estava conversando com uma mãe e aí eu percebi quantas informações erradas a gente recebe. Erradas mesmo, né? Tem algumas informações que são opiniões diferentes e tem outras que são informações erradas. Um exemplo, se o seu filho fala assim pra você, eu sei que você não me ama. É uma informação errada, porque é óbvio que eu amo meu filho, né? Claro que eu amo meu filho. E tem algumas informações erradas que vocês, mamães, eu também como mãe, eu recebo de pessoas que se intitulam como profissionais, como psicólogos, psiquiatras, pedagogos, pediatras, profissionais da educação, da saúde. Eu respeito cada um deles, mas de todo o meu coração eu fico muito preocupada. Porque eu vejo algumas mamães desesperadas, porque ouvem algumas informações de profissionais e elas acatam. E se você não tem um outro tipo de informação, se você não lê, se você não estuda, se você não pede a direção de Deus, se você não usa o seu feeling de mãe, se você não conversa com seu esposo antes de acatar tudo que falem pra você, é algo desesperador, né? Mas eu tava conversando com uma mãezinha, e aí ela me contou sobre o comportamento do filho e tal. E eu falei, nossa, eu conheço o seu filho, ele é só uma criança. Isso daí toda criança faz, ainda mais na idade que ele tá, enfim. E ela havia compartilhado que procurou uma terapeuta, uma psicóloga, né? Claro que nós não falaremos o nome, não seremos antiprofissionais aqui, antiéticos. E aí ela falou que a sugestão da psicóloga era colocar o filho na cadeirinha, de frente pra parede, de castigo, pra ele pensar e tal. A criança tem entre 2 e 3 anos. Aí aquilo lá... Eu falo, vocês viram aí no começo do vídeo, quando eu me apresentei, eu sou bem chorona, as coisas me emocionam muito. Me deu um nó na garganta na hora que eu ouvi aquilo e eu fiquei imaginando aquela criança, porque eu conheço essa criança. Sentadinha na cadeira, virada pra parede, pensando. Gente, sem fazer aqui, sem dar provas teóricas pra vocês, vamos direto ao ponto. Pensa comigo, uma criança de 2, 3 anos, ela não tem maturidade pra ela pensar sobre o que ela fez, refletir sobre o que ela fez. Se você colocar ela numa cadeirinha, num castigo pra ela pensar, ela não vai fazer assim, é verdade, eu acho que eu errei com meu pai, com a minha mãe, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, então eu vou fazer diferente da outra vez. Isso não acontece. Nós, como adultos, que já temos o nosso córtex pré-frontal finalizado, vamos falar assim, apesar de que, né, se você está me ouvindo e você tem menos de 25 anos, o seu córtex pré-frontal, ele ainda não finalizou. Fisiologicamente, aquela massa ainda está sendo formada. Se você tem mais de 25, o seu já se formou. Tem mãe que até brinca, né? Nossa, o meu marido se formou até hoje, a gente brinca, né? Mas voltando aí ao assunto. Então a criança não tem maturidade pra poder sentar numa cadeira e pensar. Isso é injusto. É injusto. A hora que aquela mãe falou isso pra mim, que foi um conselho da psicóloga, da terapeuta. Gente, tem muitos psicólogos maravilhosos, tá? Eu já fiz terapia, já fui psicóloga e foi muito bom pra mim. Mas existem psicólogos e psicólogos, por isso que você tem que avaliar. Mas enfim, eu fiquei imaginando essa criança lá sentada. Falei, meu Deus, eu queria estar lá pra poder pegar essa criança no colo, né? Pode ser que você não concorde com o que eu estou falando, por isso que eu falo pra você ouvir com amor, né, as minhas palavras. Mas aí eu fiz algo, eu compartilhei algo pra essa mãezinha pensar e eu compartilho com vocês também. Faz de conta que o seu filho, ele é meu aluno, ele está na minha escola. Se eu colocasse ele de castigo de frente pra parede por alguns minutinhos, seu filho tem entre 2 e 3 anos, pra ele pensar. Você ia ficar tranquila? Tá tudo bem? O que você acha? Eu acho que você não iria gostar. Eu, particularmente, como mãe, eu não gostaria de saber que colocaram meu filho de castigo na escola. Só que aí existe um choque de informação. Porque olha só, se a escola, vamos nesse exemplo, que são pessoas desconhecidas pra criança, não faz isso comigo, como que a minha mãe, o meu pai, são pessoas que mais me amam, fazem isso comigo? Não é incongruente? Eu gosto dessa palavra, porque não fecha conta. Não fecha conta. Porque nós que somos mães, somos pais, nós somos as pessoas que mais amamos os nossos filhos, não é verdade? Então, se a gente perceber, nós seríamos as pessoas que mais deveríamos dar amor, dar carinho, dar colo, dar limites, dar disciplina, mas de uma forma respeitosa. Bora falar aqui de um assunto polêmico, mas eu tenho certeza que se você assistiu o início dos vídeos, lá no comecinho eu falava pra vocês receberem com amor as palavras que eu vou compartilhar, certo? Então, receba com amor, lembra lá do mosaico, o Paulo Vieira nos ensina. Você pode não querer pra você usar no seu mosaico, na sua imagem, mas você pode pegar essa informação, esse pedacinho do mosaico, guardar e usar em algum momento da sua vida. O que eu queria compartilhar com vocês hoje? Eu estava conversando com uma mãe e aí eu percebi quantas informações erradas a gente recebe. Erradas mesmo, né? Tem algumas informações que são opiniões diferentes e tem outras que são informações erradas. Um exemplo, se o seu filho fala assim pra você, eu sei que você não me ama. É uma informação errada, porque é óbvio que eu amo meu filho, né? Claro que eu amo meu filho. E tem algumas informações erradas que vocês, mamães, eu também como mãe, eu recebo de pessoas que se intitulam como profissionais, como psicólogos, psiquiatras, pedagogos, pediatras, profissionais da educação, da saúde. Eu respeito cada um deles, mas de todo o meu coração eu fico muito preocupada.
Porque eu vejo algumas mamães desesperadas, porque ouvem algumas informações de profissionais e elas acatam. E se você não tem um outro tipo de informação, se você não lê, se você não estuda, se você não pede a direção de Deus, se você não usa o seu feeling de mãe, se você não conversa com seu esposo antes de acatar tudo que falem pra você, é algo desesperador, né? Mas eu tava conversando com uma mãezinha, e aí ela me contou sobre o comportamento do filho e tal. E eu falei, nossa, eu conheço o seu filho, ele é só uma criança. Isso daí toda criança faz, ainda mais na idade que ele tá, enfim. E ela havia compartilhado que procurou uma terapeuta, uma psicóloga, né? Claro que nós não falaremos o nome, não seremos antiprofissionais aqui, antiéticos. E aí ela falou que a sugestão da psicóloga era colocar o filho na cadeirinha, de frente pra parede, de castigo, pra ele pensar e tal. A criança tem entre 2 e 3 anos. Aí aquilo lá... Eu falo, vocês viram aí no começo do vídeo, quando eu me apresentei, eu sou bem chorona, as coisas me emocionam muito. Me deu um nó na garganta na hora que eu ouvi aquilo e eu fiquei imaginando aquela criança, porque eu conheço essa criança. Sentadinha na cadeira, virada pra parede, pensando. Gente, sem fazer aqui, sem dar provas teóricas pra vocês,